Oi, galera, tudo bom? Estou aqui na escola gravando para vocês, então, a etapa 4, né, do nosso relatório de estágio para a disciplina de estágio supervisionado do terceiro ano do técnico em hospedagem da EB Maria Rita Flor de Bombinhas, certo? Galera, assim, ó, tem uma parcela da sala que está fazendo as atividades, a gente está corrigindo, eu e o Luiz estamos terminando agora de corrigir a segunda etapa, né? Porque vocês vão entregar essa semana a etapa 3, certo? E aí a gente vai corrigir para a semana que vem. E vamos apresentar nessa semana também a etapa 4 para vocês fazerem para a semana que vem, certo? Tem um pessoal que está super em dia, está recebendo as correções e tal. Tem um pessoal que está recebendo as correções e não está atualizando as correções. Precisa fazer isso, né? Fez, a gente corrigiu, deu sugestões, você tem que consertar o texto, certo? E tem gente que nem entregando as etapas em dia está. Eu e o Luiz fazemos questão de falar isso em todos os vídeos, que é para deixar gravadinho, para deixar registrado que nós falamos, né? Lá em março, agora em abril, nós estamos falando com vocês quanto é importante vocês não deixarem acumular trabalho, certo? Agora há pouco tinha gente aqui comigo, que na escola, eu estou gravando aqui da escola hoje, tinha gente aqui comigo fazendo trabalho para entregar para amanhã a etapa 3, para não deixar a coisa acumular, né? Mas tem gente que não está aparecendo, e nós estamos deixando um recadinho lá no Classroom. Olha, você não apareceu ainda com a etapa 1, olha, não vi a tua etapa 2, olha, a data passou, né? E nós vamos falando, vamos alertando, em todos os vídeos eu vou falar isso, certo? Que é para quando chegar lá no final do ano e o fulaninho não tiver com as coisas em dia, ele não poder dizer para o pai e para a mãe que ele não sabia, tá certo? Nós estamos fazendo isso na sala de aula, e a mesma coisa que nós dizemos na sala de aula, eu venho dizer para vocês aqui toda semana nos videozinhos gravados, né? Alguns vídeos eu gravo um dia ou dois depois que a gente foi para a sala de aula, e esse eu estou gravando na véspera. Amanhã a gente vai apresentar a etapa 4 na sala de aula e já vai estar esse vídeo disponibilizado no YouTube, certo? Amanhã, dia 13 de abril, e nós vamos fazer a entrega da etapa 4 para o dia 20, quarta-feira seguinte, tá? Essa etapa 4, ela vai, vou aqui compartilhar com vocês, ela vai falar sobre os funcionários, né? E também agora, acabei de falar aqui para um aluno que estava aqui comigo, assim, ó, na etapa 3, que era para falar lá sobre a higiene, ele tinha escrito em 2 linhas, a higiene da pousada é perfeita. Eu falei, tá, mas perfeita como? Né? E aqui para a equipe de funcionários a mesma coisa, tá? A gente não quer que você fique com preguiça, não quer que você fale as coisas correndo para acabar logo a etapa. A gente quer que você descreva com qualidade, com riqueza de detalhes, como é que era a equipe de funcionários, tá? Então vai ter que falar, eu tenho lá, a gente tinha lá camareiras, recepcionistas e não sei o quê. Quantas? Qual era o turno de cada uma? Quanto é que, né, quantas trabalhavam de manhã, quantas trabalhavam à tarde? Se você não souber que hora que entrava, que hora que saía, tudo bem. Mas quantas trabalhavam de manhã? Quantas trabalhavam à tarde? Certo? Qual o período que ficava sem nenhuma camareira? Qual o período que ficava sem recepcionista? Quando é que funcionava isso? A gente quer detalhes. Não é para você falar assim, a recepção funcionava bem. Tá? Bem como? O que funcionava bem? Certo? Então, a gente quer lá, ó, quantos funcionários a empresa possui? Que funções exercem? Quais são os cargos? Tá? Tem empresa que tem recepcionista, camareira, governanta, chefe de recepção, gerente, manutencionista, segurança, tem 7, 8 cargos, certo? Tem pousada que tem o pau para toda obra, né? A pessoa ela sozinha, faz a recepção, faz as reservas, limpa o quarto, prepara o café da manhã, é uma pessoa só, né? Então a gente quer saber quais eram as pessoas que trabalhavam nessa empresa e que funções que ela exercia, certo? Procure determinar o número exato, ou então aproximado. Ah, professor, eu não sei, mas eram mais ou menos 6 camareiras.
não sei se eram 6 ou 7, mas era mais ou menos isso, certo? Quais os cargos e as principais funções de cada cargo, tá? Então, coloca lá. Para ficar explicadinho, coloca assim, ó. Na empresa onde eu trabalhei, existia os cargos esse. Ponto. Na outra linha, parágrafo. O cargo de tal coisa exerce as funções essa. Ponto. Já o cargo de tal coisa faz essa função. Certo? Na outra parágrafo. Os superiores, os supervisores eram o fulano e a ciclana, né? O chefe de recepção e a governanta. E as funções deles eram essa. Certo? Vai montando o textinho, tá? Porque tem gente que começa assim. Na pousada tinha o recepcionista, o manobrista, o camareira e o garçom, que fazia a função de atender os hóspedes. Todos eles faziam a função de atender os hóspedes? Ou o garçom fazia a função de atender os hóspedes? Né? Então, tem texto que vai ficando truncado, tem texto que vai ficando esquisito. Né? Tenta fazer com clareza. Fala de todos primeiro, depois vai explicando um por um. Ou então vai falar assim, a equipe de funcionários era composta por 2 pontos, na outra linha, camareiras, aí coloca lá as funções da camareiras, pula uma linha, recepcionista, as outras funções, mas de uma forma organizada, de uma forma que dê depois para a gente entender o texto que você está fazendo, certo? Como é determinada a hierarquia da empresa? O que é hierarquia, gente? É as chefias, né? Aqui na escola, por exemplo, nós temos nós, professores, aí tem as coordenadoras, aí tem a vice-diretora e tem a diretora, certo? Há uma hierarquia, tá certo? Então, como é que isso é determinado? Como é que isso é comunicado para a equipe? Aqui na escola a gente é apresentado. Ó, vocês, professores, vão ter a coordenadora do MEP, que é a Vanessa e a Maria José, e aí vocês têm a diretora, que é a Cilei, a gente sabe mais ou menos como é que fica a questão hierárquica. Tá? Como é que isso era feito lá na empresa? Né? Existia uma hierarquia ou a hierarquia era por idade? Porque tem isso, às vezes tem 2 pessoas que vão fazer os serviços, né? Mas uma tem mais tempo de casa e a outra tem menos tempo de casa. Então, a que tem mais tempo de casa acaba sendo a chefe, certo? Ou uma é mais bem formada e a outra tem menos formação. Aquela que tem mais formação acaba sendo a chefe. Como é que funcionava isso na empresa onde você estagiou? Certo? Como é que é a comunicação entre a equipe? As pessoas se dão bem, as pessoas se comunicam bem, ou fala tudo correndo, fala tudo mal falado e a outra pessoa entra e não sabe o que aconteceu no turno da anterior? Como é que isso acontece? Tá? Existem chefes além dos proprietários, porque tem muita pousada que é você e o dono. Né? Tem pousada que não, que tem um gerente, que tem uma hierarquia maior, certo? Como são identificados pelos colegas e clientes? Né? A gente procura os chefes, procura os superiores, porque eles sabem resolver mais problemas ou porque a gente vai tomar bronca se não conversar com eles. Né? Existe diferença de tratamento entre funcionários homens e mulheres? Essa pergunta, normalmente, todo mundo responde assim, ai, não, professor, são todos iguais. Só que aí você pergunta assim, legal, tem camareira homem? Não, não tem, professor. Ah, que interessante. Tem gente que mexe lá nos carros do estacionamento que é mulher? Não, professor, também não tem. Então, tem uma diferença. Você pode até não ter prestado atenção que isso era uma diferença, mas se tem determinadas funções que só homens fazem e tem determinadas funções que só mulheres fazem, então há uma diferença de tratamento, certo? Por que será que há essa diferença de tratamento? Porque a empresa faz questão ou porque é uma situação de mercado? Né? Ah, professor, nenhum homem foi lá pedir emprego de camareiro, então a gente não tinha camareiros. Pode ser, tá? Nenhuma mulher se ofereceu para trabalhar de manobrista, então a gente só tinha manobristas homens. Pode ser uma simples coincidência, mas pode ser que não. Pode ser que tenha uma determinada exigência. Tem empresa, por exemplo, que não coloca a recepcionista mulher para trabalhar de noite. Por quê?
decisão da empresa, certo? Mas é uma decisão determinada, eles não contratam mulheres para trabalhar no turno da noite na recepção. Então, há uma diferença de tratamento, tá? A gente quer que vocês falem sobre isso. Beleza? O mais detalhadamente possível, galera, com mais riqueza de detalhes possível, porque aí o trabalho de vocês vai ficando mais completo, tá? Vocês devem ter visto nas primeiras correções que a gente vai cobrando e vai exigindo de vocês mais detalhes, né? Então, não fujam disso, não esperem a gente corrigir para a gente cobrar, para daí você ter que fazer uma segunda vez. Já façam de uma primeira vez bem feito, tá bom? Passem esse vídeo para os colegas, coloca lá no grupo do WhatsApp, fala, ó, o André fez a etapa 4, a explicação está lá. Tem gente me mandando no WhatsApp privado assim, o senhor pode explicar para mim como é que é para fazer a etapa? Posso, claro que eu posso, mas eu já estou explicando no vídeo, né? Se por acaso ficar alguma coisa que o vídeo não esclareceu, não tem problema nenhum, manda o WhatsApp e a gente conversa, tá? Mas a gente está fazendo o vídeo exatamente para vocês terem como entender a explicação, terem como ver a explicação se não estavam na sala ou se não lembram da sala, por isso que a gente faz esse videozinho aqui, beleza? A entrega da etapa 4 vai ficar para o dia 20 de abril, e a gente não quer que vocês vão deixando isso acumular, porque depois não consegue correr atrás do prejuízo. Tá bom? Boa Páscoa para vocês, bom final de semana. A gente se vê na semana que vem, na quarta-feira, dia 20. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.